Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar, tá? As nossas atividades trabalhando com nomenclatura de funções oxigenadas, tá? Então nós vamos falar sobre ácidos carboxílicos, né? Os ácidos carboxílicos têm um grupo funcional que recebe o nome de carboxila ou carboxiláceo, correto? Nós vamos ler RC dupla O, OH. E aqui eu tenho seu grupo funcional condensado. É importante guardar esse grupo funcional. Nomenclatura. Nós vamos falar a palavra ácido, mais o hidrocarboneto correspondente, mais ICO. Menor ácido, está aqui, né? Fala a palavra ácido. O hidrocarboneto que tem um carbono é o metano, mais ICO. Então fica ácido metanoico. Colocamos um acento, né? Então a terminação passa a ser oico. Ácido metanoico, ácido etanóico, benzoico e assim por diante. Esse ácido ele é conhecido como ácido fórmico. É um ácido que nós encontramos nas formigas, correto? É o ácido que nós encontramos nas formigas. Aqui eu tenho o ácido etano mais oico, então fica ácido etanóico, que é o ácido acético, que em solução aquosa, pessoal, o ácido acético em solução aquosa é o vinagre, correto? Muito bem, aqui eu tenho o ácido que tem uma insaturação, não tem necessidade de enumerar a cadeia, né? Porque a dupla jamais pode estar aqui. Então fica ácido prop mais o N mais oico. Ácido propenoico, que é conhecido como ácido acrílico. Ácido propenoico ou ácido acrílico. Muito bem. Agora aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com uma nomenclatura que é muito usada na bioquímica, principalmente nos aminoácidos, uma nomenclatura grega, alfa, beta e gama. Então por isso que nas aulas de biologia o professor fala de alfa aminoácido, beta aminoácido, gama aminoácido. Da onde que surgiu essa nomenclatura? Então veja bem, aqui eu tenho uma cadeia carbônica, o carbono de número 1, para continuar sendo ácido, eu jamais posso tirar alguma coisa dele. Então eu falo que o carbono número 1, ele é insubstituível. Já o carbono 2, você pode observar que ele tem duas valências abertas, né? Duas valências. Então eu falo que ele é bissubstituível, porque ele tem dois hidrogênios, eu posso tirar os dois hidrogênios e substituir. Assim como o carbono 3 também tem dois hidrogênios, eu posso substituir. O carbono 4, ele tem 1, 2, 3 de hidrogênio, que eu posso fazer também uma trissubstituição. Então o carbono 2 é substituído, o carbono 3 é substituído, o carbono 4 também. Então eles receberam a nomenclatura grega, o carbono 2 é alfa, o carbono 1 jamais, para ser um ácido tem que ter isso daqui, né? O carbono 2 é alfa, o carbono 3 é beta e o carbono 4 é gama, ok? Então vamos trabalhar essa na nomenclatura desse composto que é um aminoácido. Nomenclatura oficial, nós mexemos com número. Então, por exemplo, eu jogo o número aqui, a partir da função química, correto? Tá lá. Então eu vou falar a palavra ácido, tá? Eu tenho aqui no carbono 2 o grupamento amino, ácido 2-amino. A cadeia tem 3 carbono, é o propanoico. Ácido 2-amino propanoico. Mas eu posso substituir o número pela letra grega. Então o carbono 2 corresponde a alfa. Então fica ácido alfa-amino propanoico. Né? Ácido alfa-amino propanoico, que ele é bastante conhecido como alfa-AA.
que é alfa-AA? Alfa-aminoácido, né? Esse é um aminoácido importante. Ela é a alanina, né? Um aminoácido bastante usado. Alanina é o nome dela comercial. Então, o carbono 2, pode observar que ele corresponde a alfa e tem um grupamento ligado nele. Então, nós podemos trocar tanto a nomenclatura oficial pela nomenclatura grega. Tá? Olha um outro exemplo. Então, nós vamos enumerar a cadeia a partir da carboxila. 1, 2, 3, 4. Vou procurar a cadeia maior, eu vou descer. 5, 6. Correto? Então, você observa, se eu for substituir a letra grega, eu vou ter aqui o carbono 2 é alfa, carbono 3 é beta e o carbono 4 é gama. Então, nós vamos dar o nome oficial do composto e depois vamos passar para a nomenclatura grega, né? O nome oficial, eu falo a palavra ácido, colocando na ordem alfabética os radicais. Então, eu tenho aqui, no carbono 3, eu tenho o radical etil, ácido, 3, etil. Depois do carbono 2 e do carbono 4, eu tenho metil. Então, eu tenho 2,4 dimetil, correto? Cadeia principal tem 6 carbonos, é X. Tá? No carbono 3 eu tenho a dupla X3 e a terminação de ácido, que é oico. Ácido 3-etil, 2,4 dimetil, X em 3-oico. Correto? Agora, se eu quiser, eu posso transformar isso para a nomenclatura grega. Ácido 3. O que é 3? 3 é beta. Então fica ácido, beta-etil, carbono 2 é alfa e o carbono 4 é gama. Alfa, gama, dimetil. Carbono 3 é beta, beta-hexenoico. É só substituir, ok? Muito bem. Aqui nós temos um ácido na sua forma em traço, na sua forma espacial, né? Mesma regra, nós vamos enumerar a cadeia, sempre a partir da carboxila, procurando a cadeia maior, aí, né? Então aqui eu tenho um radical etil no carbono 3 e um radical etil no carbono 4. Então eu tenho um dietil. Então vai ficar ácido 3,4 dietil, correto? No carbono 5 eu tenho metil, 5 metil, aí, 2 isopropil, 2 isopropil. Cadeia principal tem 7, é hept. Entre carbono só tem ligação simples, é o an, mais a terminação de ácido, que é oico. Você pode observar que nesse ácido eu não tenho como adotar a nomenclatura grega, alfa, beta e gama. Por quê? Porque aqui surgiu um radical do carbono 5. E essa nomenclatura nós trabalhamos apenas o carbono 4. Tá? Então, por isso não tem como adotar a nomenclatura grega para esse composto. Tudo bem? Muito. Aqui em cima nós temos o ácido benzoico. Ácido benzoico. Como tem diol, dialdeído, dicetona, nós temos também dioico, ácidos dicarboxílicos. Por exemplo, aqui eu tenho um ácido dicarboxílico. Eu tenho que enumerar a cadeia desse ácido para localizar as duas hidroxilas. Uma está no 2 e a outra está no 3. Poderia as duas estar no carbono 2, né? Então fica ácido
2,3 dihidrox benzoico. Butano, como eu tenho 2 óico, dióico, né? Aqui, se eu quiser, eu posso também substituir a nomenclatura grega, ácido alfa beta, né? Ácido alfa beta butano dióico. Esse é conhecido como ácido tartárico. O ácido tartárico é um ácido que nós encontramos na uva, né? É o ácido tartárico. Tudo bem? A última função derivada de ácido carboxílico, nós temos aqui os haletos ácidos, correto? São obtidos a partir da reação de substituição da hidroxila dos ácidos carboxílicos por um halogênio, geralmente o cloro. Eu tenho aqui um ácido, eu vou fazer a substituição da hidroxila, menos a hidroxila, e vou acrescentar o cloro, né? Tá aqui, cloreto ácido. O grupo funcional dos haletos ácidos, nós vamos ler RC dupla OX. X para nós representa os halogênios da química orgânica, né? Então, halogênio, haletos. Nomenclatura, nós vamos falar o halogênio na sua forma de halogeneto, iodo, iodeto, bromo, brometo, mais o hidrocarboneto e mais hilar. Por exemplo, cloreto de metanoíla, cloreto de etano, mais a sila que dá a terminação ila, cloreto de etanoíla, ramificado, tem um radical no carbono 2, 2-metil brometo de butanoíla. Aqui eu tenho o radical fenil, o radical etil e o radical metil. Colocando na ordem alfabética, 3-etil, 2-fenil, 4-metil, cloreto de hexanoíla. Continuando as funções oxigenadas, nós temos aqui os sais de ácidos carboxílicos, né? Como que se faz a obtenção de um sal? Tanto na química orgânica quanto na química inorgânica, a reação de obtenção de um sal é a partir de ácidos com uma base fornecendo sal mais água, correto? Na orgânica, nós vamos pegar um ácido carboxílico, reagir com uma base, o hidróxido de sódio, que é uma base forte, né? Todas as bases dos metais alcalinos são bases fortes. Através de uma reação denominada de salificação, nós vamos obter um sal. Então veja bem, aqui no caso o ácido cede o H+, a base cede o H-, né? Então nós vamos tirar aqui a água, mais o sal correspondente, RC dupla o O que eu vou ligar aqui no sódio. Como eu estou ligando um metal com um metal, então eu tenho aqui uma ligação iônica, correto? Grupo funcional, RC dupla O Me. Me vem de metal, né? Nomenclatura, nós vamos falar o hidrocarboneto correspondente, mais o átomo e mais o metal. Então, por exemplo, aqui eu tenho etano, átomo de sódio. Etano, átomo de sódio. Ou acetato, vem de origem do ácido acético, acetato de sódio ou acetato de sódio. Aqui nós temos o propenoato de potássio, propenoato de potássio, correto? Uma cadeia ramificada, vamos enumerar para localizar os radicais, colocando os radicais na ordem alfabética, né? Então aqui eu tenho 3-etil, 3-etil,
2,4 de metil. Cadeia principal tem 6 carbonos. É o hexanoato de sódio. Hexanoato de sódio. Aqui eu tenho sal, pessoal, veja só, que eu parti na obtenção de um ácido dicarboxílico. Então aqui eu tenho um etano e 2 sais. Aqui eu já tenho 2 etano, né? Então aqui fica, ó, etano diato de sódio e potássio. Etanodiato de sódio e potássio. Também pode ser chamado de, como ele vem de origem do ácido oxálico, pode ser chamado de oxalato de sódio e potássio. Já aqui eu tenho 2 etanos, então fica dietanoato de cálcio. Dietanoato de cálcio. Como o cálcio é um elemento bivalente, você observa que eu tenho 2 grupamentos acetatos para anular, correto? Muito bem, uma outra coisa importante de sal é o seguinte: quando esse R aqui ele for menor ou igual a 11 carbonos, eu tenho sal. Quando esse R for maior ou igual a 12 carbonos, eu tenho sabão, né? Então eu coloquei aqui um sabão para a gente dar uma estudada na parte de polaridade do sabão. Então veja só, aqui eu tenho um sabão que tem 12 carbonos, pode observar, é o dodecanoato de sódio, dodecanoato de sódio. A cabeça do sabão é uma parte polar, ela é hidrofílica, ela é amigo da água, filo, amigo da água. Já a parte do rabo do sabão é uma parte apolar, é hidrofóbica, ela não gosta de água, né? A parte apolar do sabão é uma parte que semelha muito a hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. O mesmo acontece com o detergente, a cabeça do detergente é polar e o rabo do detergente é apolar, né? Eu coloquei aqui para a gente diferenciar em termos de sabão e detergente. Então, sabão são sais de ácidos carboxílicos, eles diferem na função química. E detergente são sais de ácido sulfônico, né? Essa é a diferença em termos de função química, de um sabão e um de detergente, ok? Seguindo aqui, pessoal, a nossa nomenclatura, nós vamos trabalhar agora com ésteres, que é uma função orgânica muito importante, né? Os ésteres são bastante comercializados como essências orgânicas, tanto na parte de cosmético, né? E também na parte alimentícia, correto? Sucos artificiais e assim por diante. Aqui eu tenho um grupo funcional de um éster, RC-OOR, aqui está condensado. Nomenclatura, é o hidrocarboneto correspondente, mais átomo, mais o radical. Por exemplo, aqui nós temos o metanoato de metila. Metanoato de metila, correto? Ou formiato de metila, ou formiato de metila. Por que formiato de metila? Porque essa sílaba, né? Essa sílaba, ela veio de origem do ácido fórmico. Como essa sílaba vem de origem do ácido acético, que é acetila, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, portanto, etanoato de etila. Etanoato de etila. Né? Ou acetato de etila, ou acetato de etila. Essa é a nomenclatura oficial, essa outra é usual. Cadeias ramificadas, nós vamos enumerar para localizar os radicais, né?
Então você observa que eu tenho um radical etil do carbono 3. Então eu tenho 3 etil. Tenho um radical metil do carbono 2 e do carbono 5. 2,5 dimetil. A cadeia principal tem 6 carbono. É o hexano, porque só tem ligação simples, mais o átomo D. E o radical que sobrou, o radical isopropil ou isopropila. Isopropil ou isopropila. Tudo bem? Aqui nós temos um éster aromático, que é o benzenoato ou benzoato. O radical que sobrou, que a valência livre está ligada diretamente, é o radical fenil ou fenila. Então fica benzoato de fenila. Benzoato de fenila. Correto? Uma outra coisa importante também, pessoal, como nós temos lá diol, triol, nós temos também triéster, que são os triglicerídeos ou triglicérides. Peguei um exemplo aqui que é o tripalmitato de glicerina, que é um triglicerídeo obtido a partir da reação do ácido palmítico, que é um ácido graxo, saturado, vamos ver, né? Ligando com o glicerol, ok? Muito bem. Uma coisa importante que sempre é cobrada é saber se essa estrutura, por exemplo, ele é um óleo ou ele é uma gordura, né? Então nós sabemos que óleo prevalece cadeia insaturada. O óleo tem dupla ligação. Já a gordura prevalece cadeia saturada, né? Então um processo bastante usado na indústria é a transformação de óleo vegetal em margarina, né? Ou seja, óleo em gordura, que são as gorduras hidrogenadas, que o pessoal usa muito nas panificadoras, né? Então, o processo usado para transformar óleo em gordura nas indústrias é a hidrogenação. Guarda bem isso, hidrogenação. Nós vamos romper essa ligação pi aqui, correto? E transformar numa ligação sigma, que é a característica da gordura. Esse é um método conhecido como método de Sabatier-Senderez. Muito bem, então se eu quero descobrir se é um óleo ou uma gordura, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu pego um radical desse aqui, olha, que é idêntico a esse, que é idêntico a esse, ele está aqui, olha, e vamos verificar se esse radical é um radical saturado ou insaturado. Tem muita gente que perde um tempo esticando esse radical. Nós podemos trabalhar do seguinte modo. Eu vou pegar aqui uma fórmula saturada de alcanos, onde N é igual ao número de carbono, correto? E vou tentar colocar essa fórmula aqui dentro. Então vamos lá? Então eu tenho N igual a 15, então vai ficar C15, 15 vezes 2, 30, mais 2, 32. Ah, mas é 31. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que retirar um hidrogênio daqui, menos hidrogênio, para colocar a cabecinha do éster, que está aqui, ó, esse grupamento. Né? Eu tiro hidrogênio e coloco o éster, tá lá. Aí sim eu vou ter C15, H31 com o corpo do éster. Né? Se eu usei a forma saturada, correto? Então eu posso ter com certeza que isso que está aqui é uma gordura. Se não desse certo, eu ia trabalhar com a forma de alcenos, que caracteriza compostos insaturados etênicos, com dupla ligação, né? Então, aí se eu chegasse no correto, aí seria um óleo. Portanto, como isso daqui se encaixou na forma geral, eu posso afirmar com certeza que isso daqui é uma gordura, ok? Bom, pessoal, sobre os anidridos, né? O próprio nome já diz, anidrido quer dizer seco. São substâncias que não contêm água, né? Então, são obtidos a partir da desidratação de ácido carboxílico. Por exemplo, vou pegar aqui o grupo funcional do ácido carboxílico, vou encontrar dois ácidos na presença de um catalisador, né? Então, nós vamos tirar aqui a água, correto? Vamos retirar a água. E vamos obter
o RC, dupla O. Aqui então, pessoal, nós temos o grupo funcional de um anidrido. Né? O que caracteriza o anidrido é o grupo funcional RC, dupla O, C, dupla O, R. Né? Muito bem. A nomenclatura de anidrido é referente ao ácido que eu parti. Se eu partir do ácido acético, eu vou ter o anidrido acético. Se eu partir do ácido malônico, eu vou obter o anidrido malônico. E assim por diante. Por exemplo, aqui ó, eu tenho anidrido etanóico. Né? Observe que eu parti do ácido etanóico, também conhecido como anidrido acético, que a nomenclatura usual do ácido etanóico é o ácido acético. Aqui eu tenho o anidrido etanóico e propanóico. Anidrido etanóico e propanóico. Se eu quiser transformar na nomenclatura usual, tudo bem. Anidrido acético propiônico, porque o ácido propanóico da nomenclatura usual é o ácido propiônico, correto? E vocês podem observar que aqui esses anidridos são todos anidridos obtidos a partir de ácido monocarboxílico. Olha lá, eu peguei duas moléculas do ácido para eu chegar no anidrido. Mas eu posso partir de uma molécula de ácido dicarboxílico. Exemplo aqui é o ácido succínico. Nesse caso, nós vamos fechar a cadeia, né? Então, por exemplo, eu vou tirar a água aqui, olha, eu posso pegar esse hidrogênio com a hidroxila, né? Menos a água, e vou pegar essa valência e vou ligar no oxigênio. Então, nós podemos fechar a cadeia. Olha lá. Então, como eu parti, se eu fechar a cadeia, né? Então, aqui eu tenho um anidrido succínico, correto? Então, peguei a hidroxila dessa extremidade com hidrogênio, retirei a água, essa valência eu vou ligar no oxigênio, tá aqui. Aí, fechando a cadeia, eu chego no anidrido succínico, ok? Bom, pessoal, então agora nós vamos partir para as funções nitrogenadas, né? As funções nitrogenadas, nós temos lá as aminas, amidas, né? Como que nós conseguimos obter uma amina? A amina nós vamos partir da amônia através da reação de substituição de um ou mais hidrogênio da amônia por igual número de radical monovalente. Por exemplo, eu tiro um hidrogênio e coloco um radical. Se eu tirar dois hidrogênios, eu coloco dois radicais. Se eu tirar os três hidrogênios da amônia, eu coloco três radicais, como nós estamos mostrando aqui. Por exemplo, se eu tirar menos um hidrogênio, mais um radical, esse hidrogênio eu vou desprender para a atmosfera na forma de gás, né? Como eu tinha NH3, eu tirei o hidrogênio, o radical substituiu. Então, eu passei a ter aqui o grupo de uma amina primária. Essa classificação é importante, ok? A amina primária é o RNH2. No caso, para eu obter uma amina secundária, eu vou tirar dois hidrogênios da amônia, eu vou substituir, retiro dois hidrogênios, vou desprender para a atmosfera e vou substituir por dois radicais monovalentes. Então, vai entrar um aqui, outro aqui. Então, eu vou obter uma amina secundária, ok? E para eu obter uma amina terciária, eu vou substituir os três hidrogênios da amônia, menos três hidrogênios, mais três radicais monovalentes. E vou desprender o hidrogênio para a atmosfera, né? Por que a gente coloca 3,5, gente? Isso aqui é matemática, né? É para demonstrar que, na realidade, como eu tirei 3 hidrogênios, se eu cortar esse 2 com esse 2, estou mostrando que eu retirei os 3 hidrogênios. Aqui, realmente, eu desprendi 2 hidrogênios na sua forma molecular. Aqui, né, se eu cortar esse 2 com esse 2, eu represento que eu retirei um hidrogênio, ok?
Uma coisa importantíssima. Aqui eu coloquei uma ordem de reatividade das aminas. Ordem de reatividade. Tá? Olha onde está a seta aqui, olha. A amina primária é a mais reativa de todos. Quando eu falo em termos de reatividade, quer dizer o seguinte: a amina primária, a reatividade das aminas, está relacionada diretamente com a quantidade de hidrogênio. Observe que a amina primária tem 2 hidrogênios, a amina secundária tem apenas 1 e a amina terciária não tem hidrogênio, por isso que ela é mais reativa. Importante lembrar que essa reatividade toda tem a ver com a basicidade das aminas. As aminas são bases orgânicas. É muito comum, numa prova, o examinador perguntar dos compostos abaixo qual é uma base orgânica. Então o aluno fica condicionado que base tem que ter OH, NaOH. Não é verdade? Tudo bem, mas lá da inorgânica, por exemplo, fenol tem OH, mas possui um caráter ácido. Álcool tem OH, não tem nada a ver com base, né? Então, base orgânica são as aminas, são bases orgânicas, correto? Muito bem. O grupo funcional é o RNH2, é o que caracteriza, né? A nomenclatura, nós vamos falar o hidrocarboneto correspondente mais amina, nomenclatura oficial. A nomenclatura usual, nós vamos falar o nome do radical mais amina. Por exemplo, aqui, olha, hidrocarboneto com um carbono é o metano mais amina. Então fica metano-amina. A usual, o radical do metano, que é o metil, mais amina. Então fica metilamina. Metilamina. Aqui eu tenho etanoamina. Etanoamina. Ou etil mais amina. Então fica etilamina. Etilamina. Aqui nós temos o benzeno, amina, ou fenil mais amina, que é a fenilamina. Esse composto é bastante conhecido, né? Ela é a anilina, é o nome comercial. Na anilina, o pessoal trabalha na confeitaria para fazer bolo e tal, tá aí, né? Agora aqui eu tenho uma amina, que eu tenho uma parte radicais alifáticos e um aromático. Então, gente, esse N aqui, olha, N-etil, coloquei já na ordem alfabética, N-metil fenilamina. A letra N indica que os radicais estão ligados no nitrogênio e não na cadeia do aromático, correto? Se pedisse para vocês classificar as aminas, né? Então, você observa que aqui NH2 é uma amina primária, NH2 é uma amina primária, NH2 também é primária, e aqui eu tenho uma amina terciária, né? Pode observar que a amina terciária, ela não possui hidrogênio ligado, ok? Muito bem, pessoal. Uma outra função nitrogenada são as amidas, né? O grupo funcional é o RC-ONH2, aqui do sistema condensado. A nomenclatura oficial fala a palavra hidrocarboneto mais amida. Por exemplo, né? A menor amida. Então fica metanoamida. Também posso chamar de formamida, né? Formamida. Mamida. Vem de origem do ácido fórmico, essa sílaba, né? Como essa vem do ácido acético. Aqui eu tenho etanoamida ou acetamida. Né? Aqui eu já tenho uma amida monossubstituída. Monossubstituída. Né? Eu tirei um hidrogênio e coloquei um radical metil. Então eu vou falar que eu tenho aqui N-metil, que o metil está ligado
no N, etanoamida, olha lá, N-metil-etanoamida. Aqui eu já tenho uma amida bissubstituída, né? Bissubstituída. Você observa que eu tenho aqui bissubstituída. Eu tenho aqui os radicais etil, metil ligado no hidrogênio. Então nós temos lá, na ordem alfabética, N-etil, N-metil, propanoamida. Muito bem. Aqui eu já tenho uma amida também, uma amida secundária, né? Eu tirei 2 hidrogênios da amônia e coloquei 2 acilas. Então eu tenho aqui etanoamida e etanoamida. Então eu tenho uma dietanoamida ou diacetamida, que é uma amida secundária, né? Aqui eu tenho benzenoamida ou benzamida. Benzenoamida ou benzamida. E estamos esquecendo de uma aqui também, pessoal, que foi o primeiro composto a ser sintetizado na ureia, foi o início da química orgânica, né? Que é o metano-diamida, que é a ureia, né? Que foi o primeiro composto a ser sintetizado no laboratório. Ok? Muito bem, pessoal. Então, encerrando aqui as funções nitrogenadas. Nós temos lá os nitrocompostos, o grupo funcional é o RNO2, né? E a nomenclatura, eu falo a palavra nitro mais o hidrocarbonito. Então, por exemplo, aqui eu tenho nitrometano, aqui eu tenho que enumerar, né? O grupamento nitro está no carbono 2, então fica 2-nitropropano, correto? Aqui nós temos nitrobenzeno, Aqui nós vamos enumerar a partir do grupo funcional que é o fenol e localizar os grupamentos nitro, né? Então aqui eu tenho 2, 4, 6, trinitro, hidroxibenzeno. Né? Hidroxibenzeno nós sabemos que é um fenol, então pode ser um outro nome para ele. 2, 4, 6, trinitrofenol, é a mesma coisa. Esse é conhecido como ácido pícrico, correto? Nitrilos ou cianetos orgânicos, né? O grupo funcional é o RCN e a nomenclatura é o hidrocarboneto mais nitrilo, é a nomenclatura oficial. A usual, eu falo a palavra cianeto mais o radical. Por exemplo, aqui é a nomenclatura oficial, etano-nitrilo, o N é o nitrilo. Agora, para eu falar a palavra cianeto, eu vou ter que pegar esse carbono. Então, por isso que vai diminuir na cadeia. Então, fica cianeto de metila. Cianeto de metila. Ok? Esse outro, oficial, propeno-nitrilo. E a usual, cianeto de vinila, é o radical vinil ou vinila.
cianeto de vinila. Correto? Esse outro, propanonitrilo, e a usual, cianeto de etila. Cianeto de etila. Tudo bem? Isonitrilos, né? Também chamado de carbilaminas. O grupo funcional é o RNC, que é diferente de RCN, né? Nomenclatura é o isocianeto mais o radical e a usual radical mais carbilamina. Por exemplo, aqui, isocianeto de etila, isocianeto de etila e a usual etil, NC também é carbilamina, etil carbilamina. Aqui, oficial, isocianeto, né, de isopropila, isocianeto de isopropila e a usual isopropil carbilamina, isopropil carbilamina. Último, isocianeto de fenila, ao radical fenil, e a usual fenil carbilamina. Ok, pessoal? Então assim nós encerramos as funções orgânicas, né? O próximo assunto nosso nós vamos trabalhar com isomeria, ok? Um grande abraço, fique em paz.